Questão 6. Um terreno quadrangular foi dividido em 4 lotes menores por 2 cercas retas unindo os pontos médios dos lados do terreno. Vocês podem ver aqui na figura. As áreas de 3 dos lotes estão indicadas em metros quadrados no mapa abaixo. Qual é a área da região sombreada? Então, sabendo isso, sabendo que são pontos médios, a gente tem como determinar essa área aqui. Vamos ampliar essa figura só para a gente poder fazer uma análise um pouquinho. Está aqui a figura ampliada. Parece um problema quase impossível de resolver, porque você não tem uma informação sobre a área total. Tem de início, eu mesmo, quando fui resolver esse problema, eu pensei numa propriedade que existe, eu vou aproveitar para falar aqui, em qualquer quadrilátero, que se você pegar os pontos médios dos lados e ligar, eu vou aproveitar e fazer o desenho aqui. Mas isso não vai resolver esse problema, hein? Se você fizer isso aqui, ó, vocês vão obter, se o desenho se os pontos médios estão corretos, vocês vão obter aqui um paralelogramo. Isso é um teorema de geometria, chama-se teorema de Varignon. Tá? Vocês obtêm um paralelogramo. E no paralelogramo a gente sabe que todas essas áreas aqui são iguais. Esses 4 triângulos têm áreas iguais. Tá? Porque esses dois são congruentes, esses dois vão ser congruentes, a área desse é igual a esse. Mas e a área total, portanto, do paralelogramo é metade da área do quadrilátero. Mas isso não ajuda muito, porque eu não sei essa área que fica de fora, não sei essa área que fica de fora, nem essa e nem essa. Então isso não adianta muito, isso não resolve o problema. O que resolve o problema? Mas tem que ver com áreas iguais sim, mas o que resolve o problema não é isso. É uma outra divisão que eu vou apresentar nesse outro desenho, que é a seguinte, ó, em vez de fazer e ligar os pontos médios, nós vamos pegar o ponto de interseção dos dois segmentos que unem os pontos médios e vamos ligar os vértices. E agora a gente vai observar o seguinte, vamos olhar para esses 2 triângulos que estão aqui, ó. São 2 triângulos que têm bases de mesmo comprimento, BN igual a CN. E como eles têm o mesmo vértice aqui, que é o vértice O, as alturas vão ser as mesmas. Tá? Quer dizer, quando eu tiro por O uma perpendicular a BC, essa perpendicular tanto é a altura para o triângulo ONC como para o triângulo ONB. Para o triângulo ONB é uma altura que cai fora do triângulo, não está fora. Para o triângulo ONC está dentro. Mas eles têm as mesmas bases, mesmas medidas e mesma altura. Portanto, eles têm o que? A mesma área. Vamos chamar essas áreas aqui de S1, S1. O mesmo raciocínio se aplica aqui. Esses 2 triângulos têm a mesma base e mesma altura. Vamos chamar então de S2, S2. O mesmo se aplica com esses 2, que eu vou chamar de S3 e S3. E o mesmo se aplica para esses 2, que eu vou chamar de S4 e S4. Agora veja o seguinte. Ó. Se eu somar as áreas desses 2 terrenos aqui, que estão, digamos, opostos, né? Eles têm em comum apenas o vértice O. Então, repetindo, o terreno PCNO com o terreno AQ, vamos fazer assim, QAMO, o sombreado com esse, o que eu vou obter de área? Eu vou obter S1 mais S2 mais S3 mais S4. Tá certo? Então, a gente pode escrever aqui a área do PCNO mais a área do QAMO vai ser igual a S1 mais S2 mais S3 mais S4. Certo? Se eu somar as áreas desses outros 2, que é o BNOM e o QDPO, eu vou obter S1 mais S2 mais S3 mais S4. Mesma coisa. Então, a área do... Vou escrever aqui. MBNO mais a área do QDPO vai ser S1 mais S2 mais S3 mais S4. Então essas áreas são iguais. Acontece que a área deste com esse, eu tenho esses valores aqui, tá bom? Pode voltar aqui, ó. Esses dois, 200 e 250, não é? Aqui, ó, nesses dois que eu escrevi aqui embaixo. Isso é 200 mais 250, que é igual a 450. Por outro lado, a soma desses dois aqui, vamos voltar de novo, ó. Esses dois aqui, um é 210 e o outro é que eu estou procurando. Então, esse aqui é 210 mais a área procurada, que é a área do AQMO.
vamos escrever MAQO. MAQO. E essas duas coisas são iguais. Portanto, né? Portanto, o que nós vamos ter? Está resolvido o problema, né? Nós temos que 210 mais a área procurada, que é o MAQO, é igual a 450. Portanto, a área do terreno AMAQO é igual a 240. A nossa unidade aqui deve ser metros quadrados, né? Metros quadrados. Eu acho que foi colocado assim. Ok? Então, assim, a solução é uma maneira de olhar, né? Se você olha do jeito que eu olhei inicialmente, ligando os pontos médios, a gente não chega a nada, né? E dessa maneira a gente consegue tirar um resultado interessante, né? Uma coisa que você pode ter um teorema, né? A soma dessas áreas é igual à soma dessas áreas.